Oi, tô de volta aqui com uma pergunta que eu tô devendo há meses, que foi feita pela Lu, minha amiga, que também já tinha perguntado sobre se eu acho pertinente a comparação entre a ditadura militar e o presente, né? E o governo atual. A Lu está perguntando, né? Tá pedindo para eu falar sobre a crítica do feminismo ao Marx. E aqui dá para falar, eu acho, sobre a crítica do feminismo ao Marx e ao marxismo, né, em geral, talvez. Vamos ver. Bom, eu trouxe assim, uma feminista que eu sei que fez essa crítica, né? Podem haver outras que eu ainda não li, né? Se tiver, vocês me mostrem que a gente pode trazer aqui de novo, né? E ver se a crítica é pertinente, né? Porque não tem problema nenhum criticar, né? Não tem nenhum problema refutar o que já foi dito, o que já foi até aprovado, desde que você coloque um contraponto consistente, né? Rigoroso. Bom, eu trouxe o livro dela chamado Caliban e a Bruxa, né? Já falei. E na introdução ela começa falando sobre o que ela sobre a que ela se propõe nesse trabalho, né? Ela diz assim, ela começa assim na introdução. Desde Marx, estudar a gênese do capitalismo é um passo obrigatório para ativistas e acadêmicos convencidos de que a primeira tarefa da agenda da humanidade é a construção de uma alternativa à sociedade capitalista. Ótimo. Mais à frente ela diz, embora esse livro tenha sido concebido dentro dessa tradição, há duas considerações em particular que também o motivaram. Bom, aqui ela já diz que, segundo ela fez esse trabalho sendo orientada pelo marxismo. Ela se afirma marxista, né? O que é ser marxista eu vou falar num outro momento. E aí ela teve essas duas motivações em particular para escrever esse trabalho. A primeira motivação é um desejo de repensar o desenvolvimento do capitalismo a partir de um ponto de vista feminista, né? Bom, aqui eu vejo um problema, né? Primeiro porque ela está anulando, né? Ela está assim esquecendo algumas mulheres que vieram antes dela, alguns trabalhos feministas que vieram antes dela, né? E que se propuseram a fazer a crítica ao capitalismo do ponto de vista da mulher. Primeiro a gente vai falar das russas, né? As feministas russas, que são muitas, né? Que tiveram ali ativamente presentes na elaboração intelectual da Revolução, né? Que foram até fizeram o movimento das mulheres que desencadeou a Revolução Russa, né? Ela está aqui também ignorando a Angela Davis, né, que é comunista e faz sua crítica ao capitalismo. E ela está ignorando também a Susan Sontag, que também analisa o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, do ponto de vista da mulher. Tem também, eu vou pegar aqui só um minutinho que eu esqueci, a Catherine Morsall. Ela escreveu um livro chamado Who Cooked Adam Smith Dinner? Adam Smith é um teórico liberal, né? Ou seja, um teórico do capitalismo. Ela está fazendo. Esse livro não tem ainda, eu não encontrei, pelo menos quando eu comprei, esse livro não tem tradução, então eu vou traduzir o título aqui, né? Que é Quem Cozinhou o Jantar de Adam Smith? Né? E ela está falando sobre a participação direta da mulher nessa análise da origem do capitalismo. Então, assim, a Silvia Federici se propõe a fazer uma coisa como se ninguém nunca tivesse feito antes. E fez. O que eu acho constrangedor, né? Mas vamos lá. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos que também colocam, que também, assim, a gente pode supor que a Silvia Federici faz, que é afirmar que o Marx não
desenvolver uma crítica à forma como a mulher a condição feminina dentro do capitalismo, né? E aí eu vou pegar aqui um trecho do Manifesto Comunista para vocês lerem comigo, né? Que tem um ponto aqui em que ele fala diretamente do trabalho da mulher proletária, né? Ele começa falando sobre a destruição da família burguesa, né? Da qual os comunistas são acusados, né? Já naquele momento, né? Os burgueses estão falando, nossa, vocês querem destruir a família burguesa, a família tradicional, e construir uma sociedade das mulheres. Bom, esse é um outro ponto que a gente pode deixar para depois, né? Mas aí o Marx está falando sobre... ele está dizendo assim, realmente, né, nós queremos... primeiro ele fala assim, para início de conversa, a sociedade, a comunidade das mulheres sempre existiu, né? E isso a gente pode interpretar de várias formas, né? Isso remete a vários fatores, várias questões, né? Por que a comunidade das mulheres sempre existiu, né? Porque as mulheres sempre estiveram, a elas sempre foi atribuída a tarefa de manter a família estabelecida, né? Justamente porque é ela que pode produzir, entre aspas, trabalhadores, né? Pessoas que vão vender, vender a sua força de trabalho, né? E aí ele está falando sobre... Ele diz assim, vós comunistas, que ele está citando, né, a fala burguesa, vós comunistas quereis introduzir a comunidade das mulheres. Para o burguês, a mulher nada mais é do que um instrumento de produção, né? Como eu falei em um outro vídeo, a família, né, a mulher no patriarcado, a mulher é uma propriedade do homem, da família, da propriedade privada e do Estado, né? Ela serve exclusivamente com o fim de reprodução, né? E para isso que se formou a família monogâmica, para que ela reproduzisse filhos sob o controle de um homem, né? Então ele diz assim, para o burguês a mulher nada mais é que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que o destino de propriedade coletiva caberá igualmente às mulheres. Não imagino que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel de simples instrumento de produção. Bom, aqui a gente já começa percebendo que o Marx falou sim sobre a condição da mulher no capitalismo, né? Aqui ele está falando tanto da mulher proletária quanto da mulher burguesa, tá? Ou aristocrata, né? E aí ele continua, de resto, nada mais ridículo do que a virtuosa indignação dos nossos burgueses em relação à pretensa comunidade oficial das mulheres que seria adotada pelos comunistas. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres. Ela quase sempre existiu. Nossos burgueses, não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas dos proletários, sem falar da prostituição oficial, né? Então aqui ele está falando sobre o trabalho feminino como uma forma de prostituição, né? Tem singular prazer, os burgueses, né? Tem singular prazer em seduzir as esposas dos outros. Ai, que shade. O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das mulheres casadas. Por que isso, né? Porque está ali por conta da função da mulher nessa comunidade, né?
ela está destinada exclusivamente a restringir a sua vida sexual à família, a constituição e estabelecimento da família e da sociedade em que os filhos são destinados ou a dar continuidade à herança das famílias mais abastadas, das classes dominantes, ou a servirem como trabalhadores, né, para a indústria capitalista. Bom, e aí ele diz, no máximo poderiam acusar os comunistas de querer substituir uma comunidade das mulheres hipócrita e dissimulada por outra que seria franca e oficial. Ou seja, a acusação aos comunistas poderia ser, no máximo, a de substituir essa sociedade das mulheres casadas, que já existe, por uma sociedade em que as mulheres têm a sua condição respeitada e que elas podem viver em dignidade, que elas podem escolher o que fazer com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Né? Se ela decidir assim, eu não vou fazer parte de uma família, eu não vou me reproduzir, né? Esse direito dela seria uma conquista dessa sociedade que o Marx está dizendo que é a única que interessa aos comunistas ser construída, né? Para substituir essa comunidade das mulheres casadas. De resto, é evidente que com a abolição das atuais... Só um minutinho. Com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade das mulheres que deriva dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e a não oficial. Essa não oficial aqui está falando também, né, não só da mulher que vende a sua força de trabalho, mas da mulher que se prostitui para formar uma família. Né? Ela está ali se prostituindo porque ela não tem opção. Até, como a gente sabe, até um determinado momento, as famílias eram constituídas pelos pais das pessoas, né? Os casamentos eram arranjados. Hoje em dia, esses casamentos não são necessariamente arranjados, mas a mulher se vê obrigada a formar famílias, né? E aí, nessa formação da família tradicional, ela está se prostituindo, porque ela não escolheu aquilo. Né? Ela está se vendendo, né, em troca de colaborar, de contribuir com a sociedade capitalista a qual ela é. Né? E aí o Marx vai falar também que, na verdade, quem destrói a família são os burgueses, porque a família proletária é destruída quando ela é obrigada a se inserir no mercado de trabalho e a estar no chão de fábrica. Né? E essa família é a família inteira, é pai, mãe e crianças. Né? Naquele momento, se observaram, né, muitas mulheres e muitas crianças sendo usados como trabalhadores dentro das fábricas. O que o Marx aponta e que é uma coisa muito grave. Não que isso não aconteça hoje em dia, né? Assim, acontece a mulher que trabalha ganhar menos que o homem, e acontece também da exploração do trabalho infantil. Bom, já no Capital, o Marx vai fazer a seguinte observação. Ele diz o seguinte, ele está falando aqui sobre justamente a apropriação das forças de trabalho subsidiárias pelo capital, o trabalho feminino e infantil. Ele diz assim, à medida que torna prescindível a força muscular, a maquinaria converte-se no meio de utilizar trabalhadores com pouca força muscular, ou seja, mulheres e crianças. Né? Ele está dizendo aqui o seguinte, que conforme a técnica vai evoluindo, né, e vai substituindo o trabalho humano pelas máquinas, assim se entende
que o trabalho masculino é mais dispensável do que o feminino e o infantil, porque a mulher vai, né, para operar essas máquinas, a mulher e a criança não vão precisar de tanta força, né? E ao mesmo tempo o homem vai ser dispensado desse trabalho, né? E vai ser deixado para atividades que exijam força, né? Quem tá aqui supondo que as mulheres são mais fracas fisicamente são justamente os empregadores, né? São justamente os donos dos meios de produção que supõem, né, que vão chamar as mulheres e as crianças para operar essas máquinas. E aí o Marx continua: esse poderoso meio de substituição do trabalho de trabalhadores transformou-se prontamente num meio de aumentar o número de assalariados, submetendo ao comando imediato do capital todos os membros da família dos trabalhadores, sem distinção de sexo e nem idade. O trabalho forçado para o capitalista usurpou não somente o lugar da recreação infantil, mas também o do trabalho livre no âmbito doméstico, dentro de limites decentes e para a própria família. Então, aqui ele está lembrando, né, sobre o trabalho doméstico como um trabalho. Tá? Isso a Silvia Federici também comenta, como eu sei que ela faz esse comentário, que o Marx não analisou o trabalho doméstico como trabalho. E aqui está provado que ele o fez. Mais à frente, ele vai fazer um comentário muito triste, né? Ele vai falar sobre as mães, né, as mães camponesas, né, que são obrigadas a se deslocar por um longo percurso, né, até os centros urbanos, até as cidades, até as regiões em que já existem fábricas, né, à procura de trabalho, porque a vida campesina não está dando mais conta de sustentar essas famílias. Então a mulher se retira do lar, né? Ela percorre esse trajeto até as cidades, até as regiões em que tem as fábricas, né? Para trabalhar e assim, sem poder fazer esse percurso todo dia, porque era muito longe. Então elas acabavam dormindo em alojamentos dentro da própria fábrica, né? Em condições insalubres, em condições desumanas. E aí ele aponta um dado com base em dados da polícia, né? Sobre casos de mulheres de criança, né? Da alta taxa de mortalidade infantil nesse período, em razão das mulheres não estarem em casa, né? Então, assim, quem vai ficar com as crianças? Né? Então, assim, obviamente, essas crianças vão morrer de fome. E, infelizmente, ele também fala sobre o triste caso de mulheres que envenenam os próprios filhos, que matam os próprios filhos, justamente porque elas não vão poder cuidar deles. Elas não vão poder levar a criança para a fábrica, elas não vão poder deixar a criança numa creche. Naquele momento não tem isso, né? Ele diz assim: as altas taxas de mortalidade se devem preferencialmente à ocupação extradomiciliar das mães, que acarreta o descuido e os maus tratos infligidos à criança, aí incluindo, entre outras coisas, uma alimentação inadequada ou a falta dela, a administração de opiatos, etc., além do inatural estranhamento da mãe em relação aos seus filhos, que resulta em sua esfomeação e envenenamento intencionais. Já nos distritos agrícolas, em que a ocupação feminina é mínima, a taxa de mortalidade é, ao contrário, a menor de todas. Então, ele está aqui colocando que, né, em relação ao trabalho doméstico, naquele momento, em relação às mulheres campesinas, o trabalho doméstico simplesmente não existe, não tem condições. Por quê? Porque a mulher não está em casa, né? Ela está vivendo na fábrica, ela precisa viver lá. Não vai ter essa coisa de pegar o transporte público e voltar para casa e tudo mais. Um outro livro que eu trago do Marx é esse aqui, sobre o suicídio. Acho que está invertido o nome, né? Mas é importante também mencioná-lo, porque
Aqui, nesse livro, o Marx pega um relatório de um delegado, né, da época, que apresenta casos de suicídios, né, os casos de suicídios, e ele observa, né, ele conta a história das mulheres que se suicidavam, né, e mostra que as taxas de suicídio de mulheres ela é altíssima, né. E aí ele cita ele até conta alguns casos, né, em que as mulheres se suicidaram, que se suicidaram. Uma lá se suicidou porque o marido era extremamente ciumento e trancava ela dentro de casa. Ela não podia sair. E ela foi e se matou. Tem uma outra, eu não vou lembrar agora de todas, né, mas tem mais duas histórias, eu acho, se não me engano, que contam experiências semelhantes, né. Aqui ele está falando de mulheres burguesas e também de um caso de uma mulher proletária que se suicidou nesse sentido, nessa condição. Então, assim, essas mulheres estavam se suicidando em larga escala naquele momento por conta da sua condição, por conta da forma como elas tinham que existir na sociedade patriarcal e capitalista, né? Então, assim, a crítica ao marxismo, considerando-se esses pontos, é totalmente descabida, no sentido de dizer, o Marx não falou sobre a condição das mulheres. Falou. O Marx não falou sobre o trabalho doméstico também ser trabalho. Falou. Falou, inclusive, nas correspondências dele com o Engels, em que ele diz assim, a gente precisa desenvolver essa questão do trabalho doméstico ser um trabalho, só que um trabalho não remunerado, né? Só que o que acontece? O Marx morreu antes de fazer, sei lá, 500 coisas que ele queria fazer, que ele achava necessário. O próprio Capital é um livro incompleto, né? Ele terminou antes de acabar o Capital. Então, assim, tem essa questão também, né? Ele não teve tempo. E mesmo não tendo tempo, ele chega nessas questões, né? Então, assim, eu acho essa crítica do feminismo ao Marx e ao marxismo uma crítica rasa, né? É uma crítica que prova que essas pessoas que estão fazendo essas críticas jamais leram Marx. E aí o que eu estava falando no vídeo anterior, né, sobre o negacionismo de esquerda, né? Aquele que recusa um repertório científico, né? Os estudos, o que o Marx produz, a obra dele, tem embasamento científico, né? Então, a pessoa está sendo desonesta intelectualmente, falando sobre uma coisa que ela nunca leu, né? E ela está recusando, ao mesmo tempo, produções científicas, né? Bom, complicadíssima essa crítica, gente. Muito complicada. Eu espero que eu tenha esclarecido de alguma forma. Se vocês conhecerem mais nomes de mulheres, né, que tenham feito críticas ao capitalismo, me avisa que eu quero conhecer, né, eu quero ler, quero saber o que essas mulheres estão falando. E, tendo mais alguma dúvida, manda para mim, que eu estou aqui à disposição para responder, né? Estou aqui para fazer o trabalho sujo, trazer questões com embasamento científico, tá? Obrigada aí por mais uma vez gastar o seu tempo para me ouvir, né? E para participar, mesmo que silenciosamente, dessa conversa. Um beijo!